Fala galera, mais um podcast começando. Hoje, vamos lá, né? Hoje é um em família e além de tudo, só uma parte aí falar pra vocês. O Teams me ajudando, hein? Galera do Teams aí me dando uma força. O pastor não pôde vir, Fernando também não pôde vir. Veio a galerinha do Teams aí me ajudar. E além de tudo, tem convidado especial. Aguarde o final de semana. Tava fazendo só pro meu Insta. Galera, começando mais um podcast em patrocínio aí de União Eletrotécnica. Se você tá precisando resolver, você quer soluções ágeis e práticas no seu, seja hotel, seja na tua empresa, fala com o Marquinhos, chama o Marquinhos, ele vai resolver para você. E postura worldwide. Quer ficar maneiro e mostrar pra Jesus que é maneiro vestir coisa de Jesus maneiro? Então, manda mensagem pra mim, beleza? Galera, essa semana, convidadas especiais, a dona Zanza e a dona Fernandinha. Pessoal, pra quem não sabe, dona Zanza é minha mãe e a dona Fer é minha mulher. As duas mulheres aí que... assim, a gente eu sou filho, eu sou marido, mas eu sou sócio, a gente é líder dos teams, então não adianta, cara, você pode... Aí eu tô falando pela Fer, você pode até querer carregar o filho, mas teve que carregar a mãe junto, não teve o que você fazer. Sejam bem-vindos. Obrigada, a gente tá feliz, ao mesmo tempo nervosa, não vamos dizer que não, né, Fernanda? Não tem como dizer que não. Mas a gente tá bem feliz de participar. Fazia tempo que o Matheus estava querendo que a gente viesse, e aí agora deu certo, né? Exato. Todo tempo de Deus. É isso mesmo. E aí, Mar? E aí? Um pouquinho da gente? Agora, contem pra mim um pouco, pra galera, qual que é o caminho de vocês com Cristo, né? Eu sei que aqui temos duas pessoas, mas são duas pessoas também que vieram da Igreja Católica, e tem muita gente que leva a sério a Igreja Católica, vai ao caso da Valmara, né? Que tá lá servindo e tudo mais, mas vocês não foi nesse sentido, né? Foi diferente. A partir do momento que vocês entraram na igreja Bola de Neve, que as coisas começaram a mudar, né? Vocês querem falar um pouco sobre o testemunho de vocês? Tá bom. Então, começou tudo comigo, na verdade, né? Entre nós aqui, começou comigo. E, na verdade, a minha conversão mesmo aconteceu depois que eu tive que fazer uma cirurgia de apendicite, de urgência. Na verdade, assim, eu fui no dia 25 de dezembro de 2020, eu fui no hospital com dores. E aí o médico disse pra mim que era uma infecção de bexiga e tal, e me mandou embora. No dia 29 de dezembro, eu fui já com muita dor. E aí, chegando lá, tive que ir direto pra cirurgia, porque ela já estava suporando, né? Sim. E aí, tá, fiz cirurgia, tudo, tive que abrir toda a minha barriga, não deu pra fazer por vídeo e tal. E aí, depois a médica até comentou comigo assim, ó, que eles ficaram impressionados, porque os exames que fazia era como se tivesse tudo tomado de infecção. E aí, quando ela abriu, ela viu que o meu intestino estava inflado e a infecção só no lugarzinho. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. E aí, depois disso, eu entendi que foi Deus mesmo. Deus que fez tudo dessa forma, para eu chegar, ter que fazer a cirurgia, pensar que provavelmente eu poderia morrer, né? Mas Ele sabe de todas as coisas, né? Então, eu comecei a partir desse dia, comecei a realmente ter uma conversão real, porque há muitos anos atrás, com a Déia, minha irmã, que é muitos anos evangélica, eu já tinha feito a
aquela oração de entrega, né, para Jesus. Mas eu não vivi aquilo, né? Eu não vivi. E aí, e como Deus tem propósito para cada um de nós, né? E a gente aprendeu isso agora na igreja, que todos nós temos um chamado, um propósito. Eu entendi que o Senhor queria que eu estivesse aqui hoje, aonde Ele está e tudo. E aí foi isso que aconteceu, através da ideia. Daí essa oração que eu fiz, na verdade, eu fiz, mas eu não vivia Cristo realmente, porque hoje a gente sabe que Cristo ele tem que ser o centro da vida da gente, né? E eu, com até os 47 anos de idade, 46, eu nunca tinha lido a Bíblia. Ou então era tipo o amuleto da sorte, abria para, né? Abria aqui que Deus quer falar comigo. Mas daí tinha uma coisa... Lamentações. Não é ali, isso mesmo. Né? Então, eu consegui entender isso, de que ele me trouxe até ali, naquele momento, cirurgia, tudo, para me resgatar, sabe? E aí a gente começou, era época de pandemia, a gente comecei a assistir os cultos online. Eu já assisti há muito tempo o Pastor Digão, de Bola de Neve, o Jardel de São Bento do Sul, né, através da Deia. Uhum. Ia para Barra Velha também, com a Nayara, minha irmã, que também faz parte do Bola de Neve. E aí, na verdade, eu gostava já, mas eu não mudava, né? E a cirurgia fez com que eu mudasse. Eu visse que era o momento mesmo de eu seguir o meu coração, porque já fazia tempo que eu queria isso, né? E aí, não me arrependo de jeito nenhum, sabe? Porque eu vejo assim que através disso tudo, o Senhor trouxe o Mateus, através de uma conversa que a gente teve ali, né, Mateus? Uma conversa sobre a palavra que eu não sei nem qual era. Era Apocalipse. Era? Ó, o Mateus lembra. E aí, o Mateus pensou assim, não, eu vou lá ver só para mostrar pra minha mãe que não é bem assim, né? E Jesus ali, ó, catou ele de jeito, então, e através disso ele trouxe a fé. Né? E aí a gente começou a assistir os cultos juntas, porque eu estava operada, né? Sim. Aí começamos a assistir os cultos do pastor Ricardo, aqui de União, do Bola. E a Fer gostou também, né? E aí eu lembro que a gente conversava bastante. A gente assistia as lives do pastor, tudo, né? Que também estava tendo. E foi tão bom, porque ali a gente viu assim, o quanto que Jesus estava cuidando da gente, né? E aí a nossa caminhada começou ali, né, Fer? Vai lá, Fer. Senão eu falo demais, Fer. Eu falo muito, eu fiz sozinha. Ah, meu Deus, então. Na verdade, a minha questão da igreja, né, na verdade, eu vou ter que começar por outro assunto, né, antes de chegar na ideia da igreja. A minha situação, eu tinha um relacionamento antigo que eu tinha convicção, assim, que eu fiz uma oração. Eu lembro que eu fiz uma oração e falei assim pra Deus: Deus, não pode ser só isso daqui, uma vida de um relacionamento a dois. Não pode ser. Isso antes do Mateus, né? E eu olhava para aquilo e falava, não pode ser simplesmente ir de manhã trabalhar e voltar à noite e no final de semana brigar. Porque hoje em dia a gente infelizmente é assim, né? As pessoas elas brigam e elas não ligam de ficar chateadas umas com as outras, né? De ficar de cara virada. Você que vai ter que vir me pedir desculpa antes. Tem esse problema de quebrar o orgulho, né? A gente vê isso e, olha, se não é todos os relacionamentos que a gente vê, é muitos que a gente vê que realmente ainda é dessa forma. E ali eu fiz uma oração, falando, Deus, eu sei que não é isso pra mim. E aí, eu terminei nesse relacionamento e eu me encontrei o Mateus. Brabo. E aí eu vi que realmente Deus me mostrou que não era aquilo. Que onde existe amor de verdade, não é só aquilo. Não é um simples ir trabalhar e não querer voltar para casa. Agora existe exatamente a coisa de querer estar perto. Amém. E o que isso significa? Que onde há amor, ali há tudo. Então é por isso que a base de Jesus é o amor.
Porque o que acontece? A gente não conhecia esse amor de Jesus até esse momento, entende? A gente não via o manifestar do Espírito Santo, de Jesus na nossa vida. Na verdade, a gente tinha uma visão, né, Fer, do Jesus, de Deus, muito distante. Muito né? distante, sim. Eu lembro, assim, que algumas orações que às vezes a gente escutava e tal, era muito assim, usando tudo, voz, né? Uma barreira, uma coisa assim muito... E Algo que hoje, não se usa no dia a dia, né? isso, Algo assim, muito formal. Eu vou dizer que eu uso isso. Mas aí é uma situação onde eu não acho errado quem usa você, não acho errado. Mas a hora que eu tô falando com o meu senhor, eu, Mateus, eu me coloco de uma outra forma para falar com ele. Algo de majestade. Ele é meu pai, mas eu coloco como minha majestade. Então aí eu mudo para falar. Se ele é meu pai, tipo, meu pai terreno aqui, o seu, né, a dona Mara, eu não chamo de senhor, senhora, a gente tem assim uma intimidade mesmo, né, você e tal. E a gente acabou aprendendo também isso na igreja, que o pai do céu, ele é pai, ele quer intimidade com a gente, ele não quer ter essa barreira, né? E aí eu acho que isso fez com que a gente percebesse assim, a importância realmente de Jesus na nossa vida, porque antes eu percebia assim, hoje eu faço esse balanço, antes eu não percebia nada, na verdade, né? Não entendia nada. vive com... Hoje a gente vivia como se não tivesse nada assim, né? Não tivesse conversa, né? Como se a gente só fosse após a morte. A gente sabia que existia, mas a gente não tinha convivência com ele, né? E aí eu vejo assim que tudo isso a gente foi aprendendo. E nesses 2 anos que a gente está aí na igreja, né? E até vai fazer agora, dia 11 de julho, né? A primeira vez que eu e a Fernanda fomos no culto aqui do pastor. Há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, foi muito legal, assim, que eu lembro que o pastor, assim, a gente participava muito de escrevendo nas redes sociais, quando ele fazia o culto e tal. E aí, quando ele viu a gente lá, ele, oi, você é a Zanza. Eu pensei, né? Como que vai reconhecer vendo a gente, sei lá, acho que online. Né? Então, essa questão de Jesus, eu vejo assim que quanto eu perdi, na verdade, 46, 47 anos para entender a importância dele na minha vida. E isso me deixa emocionada, porque assim, glória a Deus que ainda eu tive tempo de perceber isso, né? Deus me escolheu naquele momento e disse assim, agora você vai ser realmente filha. Agora eu vou te catar de jeito que você vai vir pro... Vou colocar você... Não, você vai me colocar no teu coração, né? Então, eu vejo assim a importância disso, sabe? Do cuidado do Senhor conosco, né? E ele foi trazendo a alegria, ele foi nos mostrando, a gente faz questão de estar buscando, né? Eu vejo assim, vocês fazem questão, vocês são exemplos, assim, para muita gente, né? Tão novos e buscando da forma que estão buscando, né? Querendo, né? Tanto que a gente está tendo manifestações do Espírito Santo, né? Na nossa vida, nos mostrando muita coisa que antes nem imaginava que isso existia, né? Eu lembro que uma vez, numa conversa com a Deia, há muito tempo atrás, e aquilo ficou, a Deia, assim, eu penso assim, amo a Deia de paixão, porque ela não cansou de nos mostrar Jesus. Ela não cansa de mostrar Jesus para as pessoas, sabe? E muitas vezes a gente não entende isso. Eu não entendia. Muitas vezes eu ia na casa dela e ela começava a falar e a gente começa, não, mas eu também sou cristã. Eu também acredito em Jesus. Mas não vive aquilo. Não vive aquilo. À noite fazia uma oração quando eu não dormia antes de terminar aquela oração, né? Sim. E aí, só vivendo hoje, o que eu estou vivendo, eu vejo assim, a importância que foi a Deia na minha vida,
sabe? Aquela semente que ela plantou há muito tempo atrás. O Lipe era pequeno, sabe? A ideia foi José. A ideia veio antes pra arrumar o caminho, né? Arrumar todas as situações para que o restante chegasse. Porque daí, né, veio o Dé, veio o Lipe, aí veio a Nayara, aí muito tempo depois aí veio você, eu, aí o Bigodudo ali, e aí a gente veio para entender realmente o cristianismo, né? E assim, eu vejo hoje em casa, hoje eu vejo assim, eu não existia o entendimento de eu amar Jesus, de eu entender Jesus, o Espírito Santo, então. E assim, hoje, eu amo estar na presença. Eu fiquei uma semana sem poder ir na igreja e tal. E na segunda-feira, quando eu voltei, eu tava em casa e eu abri a Bíblia. E assim, tem muitos momentos que eu tô eu jogando e eu sinto algo assim, tipo, ó, ai, eu tô aqui, tô jogando, mas eu não quero estar jogando. Ah, eu vou fazer o quê? Vou assistir. Não, eu não quero e tal. E quando eu vou pra palavra, eu falo, cara, é isso aqui que tava faltando. Aí quando eu voltei, eu falei, Senhor, eu tava com tanta saudade de você. Tanta saudade, tanta saudade. E ali o Espírito Santo começou a conversar comigo. Eu falei, eu tinha coisa pra receber da postura e tal em casa. Até pedi pro Caetano e pro Dedé irem lá em casa pra, se acaso chegasse. Eu falei, eu preciso ir na torre hoje. Eu preciso liberar o que eu recebi hoje. E foi tão bom estar lá, né? Ontem a célula também foi muito boa, assim, todo mundo participando e conversando e dando seus testemunhos do que faz, né? É. E assim, é interessante essa parte também, né? É, o que que, o que que Deus tem falado e o que que Deus tem feito por vocês nesse último ano, pelo menos aí. Ai, eu vejo assim que o que me toca mais é a questão mesmo quando é feito isso para vocês, para meus filhos, né? E ver tudo que o Senhor está fazendo na vida de vocês, a obediência que vocês têm, sabe? É incrível para mim, é incrível para mim. Assim. Eu fico muito feliz, muito grata a Jesus por tudo isso. Eu vejo o quanto a gente cresceu na questão assim. Nossa, eu nunca imaginava que um dia a gente ia ser líder de times em tão pouco tempo. 2 anos de igreja, gente, nós estamos ainda engatinhando. Mas Deus nos colocou lá. Então o propósito ele tem na nossa vida. Faz o quê? Meio ano? Depois do final, 5 anos que a gente entrou como líder de times, né? E aí, então, eu vejo assim que esse é o mover de Deus sobre nós, entende? Tipo assim, nós trabalharmos com as crianças, gente. A responsabilidade é muito grande, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. O que nós passamos lá na conferência, de que Deus testificou, o Espírito Santo, tudo nas ministrações, que lá o Teams é o nosso lugar. Uhum. Né? O que os times estão fazendo, né? Que chama a atenção de todo mundo, né? Na verdade, a sensação ali dos teens, né? Eu sempre tive um sonho, né, de ser mãe. E eu lembro também de uma conversa que eu tinha com Deus, eu tive com Deus, que eu falava assim, Senhor, eu sei que eu vou passar por esse processo de ter a criação do meu filho, mas, Senhor, eu não sei como agir com eles na adolescência deles. Ô, Bruce, você não pegou o café errado? Você não pegou o café errado? O café de lá é o nosso DK, deve estar gelado. Eu também Acontece. Você vai pegar. Você vai tomar de 2 tempos. Eu peguei dos 2. Verdade. Vou dizer, o bom é que hoje não vai tomar café.
Usamos café até do Marcelo. É verdade. Obrigado, Marcelo. É nóis, Marcelo! Por que você não tinha certo negócio, não? Foi lá pra Marcelo. Eu achei que era Tá lá em certo. Tunápolis. Tá lá em Tunápolis. Acontece. Como vai, Fer? Então, você tava falando Do teu sonho. Você tem um sonho de ser mãe, mas você sempre pensava na época da adolescência do teu filho ou filha. Como é que seria isso? E isso é um medo teu? Ou era? E aí Deus colocou teens nas tuas mãos. É exatamente isso. Na verdade, é isso, né? A questão ali que eu tive essa oração, isso ano passado. Que a gente já tava pensando, né, em ter filhos e tal. E aí, deu um tempo depois, o pastor chega pra gente falando, ó, vocês aceitam esse desafio dele, de assumir aí o Teams como liderança e tal, né? Aí eu falei, meu Deus, agora eu entendi, né? Vai passar pela prova agora pra saber como que vai ser lá na frente, né? E é muito doido, porque, como o Matheus falou, a gente veio de outras religiões, né? Enfim. E é doido, porque eu era uma pessoa que criticava os evangélicos. E quem não, gente? Eu Acho que é a primeira pedra. Hoje você é criticado. Somos. Eu era a pessoa que falava assim, eu olhava assim e falava, qual que é a ideia desse povo, né? Ir pra igreja, domingo à noite. Sei lá, às vezes tinha coisa de final de semana, o pessoal ia, né? E outra coisa, ontem até, né, tava conversando com a moça lá que conversou, não sei o nome dela, não lembro o nome dela. Ela falando, né, que né, o pessoal cai às vezes, né, e a gente não entende, né, porque realmente não é algo que a gente vivenciou pra estar entendendo, né. Essa questão até do dízimo, né, eu rodava muito no início, sempre que eu pensava, não faz sentido, entende? Não compreendia, né? Não fazia sentido. Aí agora a gente tem o entendimento, né? A gente já viveu o mover de Deus, então a gente sabe o que acontece quando você tá na presença e o que ele quer mostrar para você nesse momento, né? Então, o cair, gente, se vocês forem na igreja, não achem que aquilo é invenção, não é, porque vocês não passam por esse momento. Eu já critiquei e eu já passei. Você falou do cair mesmo, gente. Não é cair no pecado, não é cair na unção. É estar lá e cair. Como se você desmaiasse, mas não desmaia, mas cai. Né? E isso é um de Deus na vida da gente, né? Eu sempre falava assim, que eu não tinha testemunho. Não tinha, claro, tem o testemunho da cirurgia, isso é parte do testemunho, né? Mas eu ficava pensando assim, mas é isso, a minha conversão e tal. E aí um dia o Espírito Santo falou assim, você tem um testemunho. Porque as pessoas, muitas vezes, a gente entrou na igreja e a gente não tinha um problema tão sério, a questão de, né, droga, né, vícios e tal. Mas aí eu fiquei pensando, mas eu tinha um problema que eu acho que era pior. Que era a fé morna. Minha fé era morna. Porque eu conhecia algumas coisas do Senhor, porque a Adélia, toda vez que nós estávamos juntos, nós estávamos bastante tempo juntas, depois com a Deus Boutique que nós tínhamos, ela estava sempre me apresentando Jesus. E então, mas eu não mudava, né? E aí, um dia ela me mostrou assim na Bíblia, aquela passagem que Deus fala assim, antes ter a fé fria do que morna, que quem tem a fé morna ele vomita da boca, né? Então, A ideia é pensar assim, ó, beleza, eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia, então por que você não está acreditando que as pessoas que estão lendo e estão vivendo, porque assim, muitas vezes a gente deixa de acreditar naquilo que está sendo feito porque você acha que é daquela forma, só que você nunca parou para abrir uma Bíblia e ler, que era o que acontecia na minha situação. Eu nunca fui ateu, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre acreditei em Jesus, eu sempre acreditei.
Mas ele não fica sempre. E eu não acreditava na Bíblia. Daí hoje, eu tenho o seguinte pensamento: beleza, você acredita em Deus, você acredita em Jesus, você não acredita na Bíblia. Se não houvesse Bíblia, ninguém saberia de nada. Então, às vezes, no meu caso, aí eu posso falar que daí é teimosia, né? Eu queria achar alguma coisa para eu acreditar, mas sempre que Jesus era apresentado para mim, eu não queria, porque Jesus era muito normal. Tipo, não era algo tão avassalador, né? Tipo, nossa. Só que daí quando você entra e começa a viver Jesus, você luta até com o demônio, mano. Isso, e a gente às vezes pensa assim, ó, não, vou me converter, vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de fazer aquilo. Eu não mudei. Nunca fui de muita bebedeira, tomar, Eu também não. né? Mas assim, ó, eu não mudei. Mas o quanto hoje hoje nós vivemos a liberdade, na verdade. Hoje nós somos libertos. Porque antes, o mundo que nos moldava de alguma forma. Pela carne. Totalmente. E a gente nem tinha noção disso. Hoje, quer tomar essas? Não, obrigada, não quero. Não me faz falta. Né? Então, hoje sim, e as pessoas não entendem isso. Que você viver o Evangelho, você viver para Cristo, você está realmente liberto. Porque o que as pessoas veem muitas vezes? Hoje, o viver agora. Mas ninguém pensa de que nós estamos aqui de passagem, de que existe uma vida eterna depois de tudo aquilo. E aí? Vamos querer viver onde eternamente? Onde tem ranger de dentes, dores? Onde vai ter paz, alegria? E principalmente no Senhor. E ele me face a face. Se pensa que você está de face a face. Eu fico às vezes pensando assim, meu Deus, o que Moisés via, né? Que está ali naquele lugar. E a gente vai estar, né? Então, nós temos que pensar isso assim, ó. Tipo, querer viver. A gente tem que querer. É uma escolha nossa. A gente aprendeu isso. Jesus está aqui, ó. O tempo inteiro. Né? E aí, cabe a nós querer abrir esse coração e confessar Ele mesmo como meu Salvador mesmo, ou viver daquela forma ali e dizer assim, Deus que sabe, mas é um Deus que sabe da boca para fora, né? Então, isso eu fico muito feliz assim de hoje poder estar sentindo isso que eu sinto assim por Jesus. É muito forte. Eu falo nele, toda vez que eu falo em Jesus hoje, eu choro. Porque eu penso assim, gente, ele veio em carne, ele sofreu morte de cruz, ele sofreu dores insuportáveis por nós, que muitas vezes não somos merecedores. Mas ele acreditou em nós, ele acredita em nós, de que ele sabe que mesmo sabendo que hoje eu estou aqui, amanhã eu posso tropeçar um pouquinho, mas aí pedir perdão, ele vai fazer assim de novo. Venha, filha, venha. Estou de braços abertos para você, né? Mas não pegue mais, né? Ele pede isso, né? Na palavra fala. Mas se todas as vezes se a gente pedir de coração e ele souber, ele vai estar próximo da gente, né? Só que nós, sabe? O que nós fazemos por ele, por tudo que ele fez por nós? Tipo assim, ele que é merecedor de tudo, de toda a honra, de toda a glória, sabe? E viver ele mesmo na vida da gente é incrível, sabe? Hoje eu penso assim, eu percebo que às vezes o tempo todo eu estou pensando em Jesus. É muito engraçado isso, assim, mas eu estou ali fazendo uma coisinha, ou é uma música, mas antes não, sabe? Estou lá fazendo minhas coisinhas que eu gosto de fazer, trabalhos manuais e tal, ou é um podcast, ou é um louvor, ou alguma coisa
sempre trazendo Jesus. Isso é lavagem cerebral, é isso ou aquilo que estão fazendo na gente? Não, é Jesus se transformando e se transformando em filho. E é isso que eu quero viver para a minha vida e quero poder passar para meus filhos, para os meus netos, para quem estiver perto de mim, sabe? Eu oro e peço para Jesus assim que através do meu rosto e da minha forma de viver, que as pessoas próximas de mim recebam um pouco do amor que Jesus dá por nós. Porque é muito forte, gente. É só viver esse amor para a gente realmente entender aquilo. A gente não consegue passar em palavras, porque é forte demais. É forte demais, sabe? Uma coisa que a gente tem que entender é que onde há amor é transformação. Isso é glória a Deus, né? E quando você ama de verdade a Jesus, não é um peso deixar de fazer certas coisas. O Espírito Santo, ele te constrange. Sim. Sem você saber, às vezes você pode não saber o que vai aplicar. Você pode não saber. Mas o Espírito Santo vai falar dentro de você que aquelas velhas coisas não te pertencem mais. Então, o que acontece? Você vai saber que aquilo ali é Deus, através de você falando, filho, isso aqui é pra mim. Não faça mais isso não te pertence. E a partir desse momento não é mais um peso deixar de fazer aquelas coisas. Não é um peso parar de beber. Não é um peso parar com as velhas coisas. Uma mentirinha. Uma mentirinha. Tem muitas vezes... Mentirinha pra você não precisar fazer alguma coisa. Coisas, vamos dizer assim, quantas vezes que eu fiz isso? Tipo, não prejudica ninguém. Mas é aquela coisa assim, vamos dizer, né? Eu sei. Só eu sei. Isso, ou só eu sei. Ou então, você vai estar em casa hoje? Não, tenho compromisso, tá em casa lá de janta. Tipo, é mentira. E hoje a gente sabe que não existe pecadinho e pecador. E assim, entender que tudo aquilo que você fala, você tá declarando, né? Você falou. Então é aquele negócio, vamos fazer alguma coisa hoje? E daí você não quer magoar teu amigo. Aí você pega e fala, não, eu tô doente. Cara, você tá pedindo pra ficar doente, cara. Você tá pedindo. Então, são essas coisas que você começa a entender, cara, seja sincero, cara, hoje eu não tô podendo, por tal motivo. E, cara, às vezes tá na hora de você sair de casa. Sair desse Netflix, sair desse videogame, sair da toca, sabe? E pra casa do teu amigo, fazer alguma coisa, fazer uma janta, porque também tem isso, né? São as duas coisas. Beleza, às vezes você tá cansado, mas assim, presta atenção também naquilo que você tá vivendo dentro de casa. Quanto tempo você tá dentro de casa? Eu trabalho em casa. Eu sei que é importante eu estar saindo, tá botando o pé pra fora. Então são essas coisas que você precisa entender, né? Mas assim, falando em testemunho e o que vocês viveram, a Fer, eu sei que a Fer foi uma pessoa que quando entrou teve algumas dificuldades e o romper na vida dela que tem acontecido nesses últimos meses aí é absurdo. Ela vinha assim, aí ela fazia assim, assim. Agora ela foi. E talvez tem muitas pessoas que estão passando por isso. É só você olhar para dentro hoje de pessoas próximas até que passam por isso. O que você sentia e o que aconteceu para que algo nesse sentido aconteça? Na verdade, sim, no início, eu até comecei assim, eu sentia, né, muita diferença ali no início, mas chegou um momento na minha vida que eu terminei. Que eu não buscava mais, parece que não sentia mais, sabe? E o que acontece? Aí entra um desânimo, né? E na inconstância. Sim. Aí eu lembro que o pastor, ele fala sempre, batendo na tecla, tenha constância, tenha determinação, vá sem ter vontade, porque eu não tinha vontade, né? Eu simplesmente estava num momento que eu não queria mais. Não queria mais participar de nada, eu estava revoltada, que passou por uma situação na igreja, né, que deu uma baixada na nossa vontade de estar lá. Sim. Porque é isso, né? Quando ele está novo, convertido, a gente espera que todo mundo da igreja seja perfeito.
A gente acha, nossa, eu tô na igreja. Mas lá é lugar onde as de pessoas doentes. acreditam. E não é assim. E a gente vai entendendo como que é a realidade dos lugares, né? Realmente as pessoas, elas estão lá, assim, estão doentes. A gente quase saiu da igreja. Eu quase parei de ir na igreja aquela vez. Saiu. E depois disso, eu fui muito De mal a pior. de uma pior, infelizmente. E o que acontece? Eu lembro que teve uma célula que eu sou uma pessoa assim que eu não gosto assim, de abrir minha vida. Saí de casa. A gente teve a gente não teve essa educação de estar falando muito o que Isso, acontece na expor. vida da gente. Que aqui o pessoal fala testemunho. A gente não vivia isso, não dá pra ficar falando nada, né? E acaba que eu estava passando por uma situação também, né, ali, enfim. E estava triste, né, estava decepcionada e tal, né. E o que acontece? A gente começou com os teens, e daí foi melhorando, né, fomos entendendo como que é a igreja, né. Que às vezes você não quer perdoar, mas você vai lá perdoar aquela pessoa, você vai conversar com aquela pessoa. Porque às vezes a gente entende de uma forma e no fim aquela pessoa não quis falar aquilo, não quis colocar daquela forma. Sim. Só que a gente não tinha quebrado nosso orgulho pra ir lá e realmente falar, ó, foi assim que você me falou mesmo? Foi isso que eu entendi? A intenção foi essa? Eu lembro que no dia que eu cheguei pra pessoa que magoou a gente e eu falei assim, eu perdoo você pelo que aconteceu lá, mudou muita coisa. Olha só. Porque eu não tinha vontade, mas o Espírito Santo tava lá, a gente tava numa... Era numa... Não era torre de oração. Não. O que era aquilo? A gente tava numa... Era uma Era. vigília. Na sexta, acho que assim. E eu cheguei pra pessoa, não orei pra uma pessoa, e depois de um tempo a gente... Bom demais vigília, né? Tá faltando, temos que fazer de novo. E eu lembro que o pastor sempre falava, sempre que você for fazer um seminário, sei lá, qualquer coisa da igreja, vá com expectativa. Uhum. E ele teve um evento lá do Todd White. E eu fui com muita expectativa. Eu chegava com o Matheus e falava assim, amor, a gente vai ver milagre acontecer naquele lugar. Amém. E ele falou assim pra mim, é um seminário de evangelismo. Não era de cura, né? Eu falava, a gente vai ver. A gente vai lá e a gente vai presenciar pela primeira vez na vida. Olha. Cura. E eu sinto a minha transformação desde aquele dia. Ali foi uma virada de chave, né? Porque foi incrível, assim, né? Porque a gente viu uma mulher que ela era surda de um ouvido. Ela voltou a ouvir. Glória a Deus. Com um bebezinho no colo. Uhum. A gente ouviu os testemunhos do pessoal, né? A perna do Vlad. A perna do Vlad estava atrás dele, eu via a perna nivelando. Nossa, glória a Deus. Os testemunhos do pessoal que subia no púlpito, né? Porque assim, nos intervalos você via e você, se Deus, o Espírito Santo revelasse algo ou alguém, né? Pra você orar, você via. E as pessoas depois contavam. E havia testemunhos muito fortes. Brabo. Você falar nas pregações, né? Todas. Meu Deus, todas. Muito impactantes, assim. Nossa, foi um ambiente, assim, que vivenciou a Deus na vida de vocês. E assim, ela tá assim agora, porque chegou no último dia, ela tava triste, que ela não tinha visto nada, que ela não tinha sentido nada, que ela não tinha arrepiado, que ela não tinha isso e tal. E aí até todo mundo saiu ela não tinha caído, eu tinha caído. E aí, beleza. E aí, no almoço, o pastor, Dedé e tal foram no mercado. E eu e ela ficamos pra gente conversar. E aí a gente teve uma conversa lá. Eu falei, ó, entre com expectativa. Não foi expectativa, acho que usei, mas entre querendo. Agora no louvor, entre querendo, entre esperando algo. Então, se é a hora do louvor, então louve. Não conheço, não grite, pule. E aí, lembra, Dedé, o último, lá no Todd White, a última administração, o louvor foi maluco, né, cara? Todo mundo pulando,
Nossa, até o cara tocou um rock pesado lá e tal, nós entramos no meio. Não, foi, né? Foi muito, muito massa. E a ministração também foi Todd White, também pra fechar, né? E depois ainda teve o corredor de fogo lá, né? Um batismo de fogo. E a Fernanda saiu de lá com uma experiência. Que eu acho que é isso também que deu. E assim, eu entrei naquilo lá e todo mundo tinha gente que caía, tinha gente que entrava tal, tal, tal. Eu fui, e assim, eu já tô. Eu vou com expectativa, eu quero que aconteça, mas eu sei que muitas vezes não acontece comigo já. E eu fui e não aconteceu. E a Fernanda tava atrás de mim, assim, né? Mas eu tava assim, senhor, acontece com ela. Eu tava faceira ali, eu tava feliz, né? Quando eu terminei de sair, assim, do corredor, eu olhei pra trás, assim, eu olhei o Dedé, eu olhei o pastor, falei, ih, foi. E daqui a pouco vem ela saindo lá do meio, assim, ó. Aí eu cheguei, peguei, abracei ela, ela pegou assim e falou, minha barriga tá pegando fogo. E aí foi massa, né? Foi muito da hora. O que você fez ali? Eu vejo que você mostrou pro Senhor o que você queria. Né? Você queria Aonde que eu queria ver o agir dele? E a partir de lá começou a acontecer muitas coisas, assim. A gente saiu de lá, a gente saiu com algumas coisas no nosso coração. Primeiro que a gente não era líder ainda dos teams. A gente tinha sido levantado como líder, mas a gente não estava sendo líder. A gente não estava. Não, em várias situações assim e tal. E outra que a gente tava. A gente entendeu o agir de Deus e o sobrenatural. E que tava simplesmente ao abrir a minha boca e falar em nome de Jesus ali. E ali o negócio começou a acontecer. E ali a gente começou a ser mais ousado. Eu falo, antes eu tinha ficava muito reprimido. Não aprendeu, né? como é que o pastor fala, como é que o pastor fala que ele é. Como é que ele é? Extravagante, né? Ele é extravagante na presença do Senhor. Sim. Nós aprendemos isso. E a partir daquele momento, realmente, a gente começou assim, ó. Tipo, ó. Até em casa, às vezes, a gente ficava com vergonha de orar em voz alta, por exemplo, sabe? Então hoje a gente já fala, ó, eu vou orar aqui, né? Ah, ó, eu vou fazer tal coisa. A gente chega já, a coisa que agora acontece no Teams, né? Alguém tá com dor? Vamos orar. Sim, e os Teams hoje já entenderam isso também, que eles têm o Espírito Santo para. Nós aprendemos isso muito forte, foi com o pastor Sal. Ah, não, daí veio o pastor Sal ali. Assim, ele mostrou, através dele, que o amor que ele tem para falar de Jesus também. E ele nos mostrou realmente, Jesus deixou autoridade para nós, né? Falta o quê? Crer. Sim. Fazer a parada, né? Porque na palavra está escrito que ele não nos deu espírito de medo, mas sim de ousadia, de fé e de equilíbrio. Poder dele. E aí, temos que aprender a usar, na verdade, né? E o mover que Deus está fazendo nos times, porque assim, é incrível. Imagina que é, gente, uma criança orar pela outra e se curar. Está acontecendo isso. Eu lembro assim que você comentou o testemunho do que Deus está fazendo, né? Uma das primeiras manifestações assim, de Deus me respondendo uma oração foi a questão da postura, né? Que quando o Matheus teve a ideia da postura e tal, lá fazer, era vocês dois, né? Mas era eu sozinho. Eu tinha vontade de entrar como sócia, eu tinha no meu interior, mas eu pensava assim, eu não posso falar para eles, porque aí eles vão às vezes se sentir obrigados a me convidar, né? E eu lembro bem assim, que numa manhã levantei, escovei os dentes e tal, e orando. E orei assim, Senhor,
se for da tua vontade, o que for para eu fazer, mas nem na hora não cheguei a dizer assim da postura. Falei, o que for para eu fazer, para eu estar, né, tendo uma coisa para estar fazendo fora, né, da igreja que antes eu tinha a Dease Boutique com a Déia e tal. E aí fez oração assim, eu nunca faço oração muito elaborada, minhas orações são muito simples assim do Senhor. Nós estávamos falando isso com o Bidinho ontem, né? Quanto é importante ter uma oração simples, não precisa ser nada muito cheio de coisa. E aí eu falei, isso, Senhor, me mostra. Meu, não sei, Matheus, foi logo depois do almoço, eu acho, que você começou a me mandar algumas mensagens, as tuas ideias, mas só contando pra mim. Beleza, e eu comentando uma coisa. Dali a pouco, Matheus só diz assim, não quero fazer parte da postura. Meu Deus. Gente, eu tava sozinha em casa. Eu penso que eu devo ter feito que nem o Vinícius, mais ou menos, que quando o Vinícius foi chamando agora pra Capinzal, saiu correndo. Gente, eu saí correndo, eu ficava agradecendo a Deus, assim, porque eu dizia, meu Deus, você me escutou. Eu estava feliz pelo convite, mas eu estava muito mais feliz porque Deus escutou minhas orações, entendeu? E a Lília já estava me dando a resposta tão rápido, sabe? E ali você vê, assim, realmente o cuidado do Senhor na vida da gente, né? O quanto, quando você comentou ali que você foi perdendo um pouco da motivação, o quanto o primeiro amor que as pessoas falam é importante estar sempre vivo. Aceso. Né? Aceso esse amor, porque ele nos move verdadeiramente. Né? Então, e eu percebo assim que eu glória a Deus, eu tô... A chama está sempre acesa, sabe? E eu percebo que eu tô cada vez mais forte ainda. Porque eu sempre tive muito medo de muita coisa. Muito medo. Não que eu não tenha a questão de me expor assim e tal, as pessoas acham que não, que eu sou muito de conversar e tal, mas algumas coisas eu sou tímida mesmo. Mas se a gente se coloca, né, no lugar de fazer aquilo que o Senhor quer, a vontade é dele. Então nós temos que dizer, né? Sim. Vamos, às vezes, ter uma dificuldade aqui ou ali, mas... Vamos não saber ligar a mesa de som? Né? Mas depois dá certo, né? Né? Na próxima vez é ele. E já tá cuidado, né? Então, na verdade, a gente tem que... as pequenas coisas que o Senhor faz pra gente, a gente tem que dar muita importância. Outra questão foi do Espírito Santo falar comigo, começar a entender que era ele mesmo falando comigo, né? Porque ele tá aqui, tá dentro de nós, né? Isso a gente entendeu, né? Foi na questão também dos teens, então tem o livro Obediência, do Guilherme Rosa, né? E aí eu lembro que fui dormir e eu não sou uma pessoa que eu lembro meus sonhos, dificilmente, assim, eu sempre digo que eu não sonho, porque dificilmente eu lembro. E aí foi muito forte, assim, o que aconteceu comigo. Eu dormia, vinha a capa do livro do Guilherme no meu rosto, muito rápido, assim, no flash, e eu acordava e eu escutava, assim, minha menina aqui, Teens. Aí eu dormi de novo, aconteceu a mesma coisa, aquela visão, depois Teens. Terceira vez a mesma coisa. Aí na terceira vez eu só falei assim, entendi, Espírito Santo, entendi, eu trabalhava com Teens. E aí eu consegui dormir. E aí depois conversei com a pastora, e eu disse, não, mas com certeza, vai ser feito. E o quanto foi importante trabalhar a obediência com as crianças, né? E na verdade, não faz com que só elas estejam recebendo, né? Nós também, né? Como líderes. Então, bem, bem, bem importante isso, sabe? Né? Eu vejo isso, assim, o mover do Senhor. Eu consigo hoje entender algumas coisas, sabe? Na verdade, o caminho a gente vai entendendo. Caminhando. E assim, é aquele negócio, né? Agora é isso, só que daqui a pouco tem outras coisas que estão vindo aí pra gente entender que a gente ainda não entendeu, né?
Então o caminho é muito massa, porque quanto mais você vai se aprofundando, mais você tem a aprender, né? Você nunca vai ser um especialista em Deus. A pastora fala muito disso, assim, né? Eu conheço a pastora que ela diz, não, nem não sei tudo. E olha o caminhar da pastora, do pastor, gente. É tempo. Uhum. Então, na verdade, aquilo que a gente fala assim, a partir do momento que você perde o medo o medo não, mas aquele cuidado de dirigir, ou qualquer outra coisa que você faça, meio mecânico, aí as coisas, vamos dizer, aí bate o carro, aí acontecem as coisas, né? Então a mesma coisa com o Senhor, a gente não pode deixar nada mecânico. Uhum. E vira religiosidade, vira aquela coisa assim. Não, tem que ser muito natural. O caminhar com Jesus tem que ser natural. Porque não pode, ele não quer nada forçado. Né? Tanto que ele não quer nada forçado, que ele é muito cavalheiro, que ele bate na nossa porta, no nosso coração. Ele não entra, ele não chuta. Não arromba a porta. Não arromba. Agora, a partir do momento, eu penso o seguinte, né? A partir do momento que ele entra, nós aí deixamos ele entrar, aquela passagem de Jesus lá, isso, eu nem sei se é certo isso, mas um dia, meditando nessa passagem, veio isso para mim, né? Até se não for, o pastor pode me corrigir. Mas o que eu penso? Aquela passagem de Jesus, quando ele chega no templo e vê o templo lá, a casa de Deus lá sendo usada para um monte de coisa e venda disso e não sei o quê. Ele chega, ele chuta, ele joga tudo. Eu li aquilo e veio assim também, que a partir do momento que você deixa ele entrar no teu coração e ser transformado realmente, quando você é transformado realmente, ele começa a chutar tudo que aquilo que fazia mal na tua vida. Isso aqui não é bom para você, chutar. Não quero isso, eu não quero aquilo. Vou limpar você, sabe? Porque eu quero você santo, né? Hoje a gente entende o que é querer ser santo, né? Não é ser santinha, não. É você realmente ser parecido com Jesus. Tanto que quando as pessoas aprendi também, nesses 2 anos que eu estou na igreja, que cristão é ser pequeno Cristo. Né? Se nós queremos ser pequenos Cristos, nós temos que começar a caminhar como Jesus caminhou. Você precisa ser encontrado, né? Quando alguém olhar para Jesus, começou a caminhar com Jesus e tal, começar a olhar e falar assim, nossa, a Fernanda, ela tem ações, atitudes e tal que lembram a Jesus. Postura. Exato. Né? Sim. É ter a postura do reino. Exatamente. Essa é a ideia. E é isso que a gente tem que viver. A vida da gente é isso. Hoje a gente compreende que a vida da gente é viver o mais próximo de Jesus para ficarmos mais parecidos com ele. Exatamente. É isso? Mais alguma coisa, dona Fernanda? No momento não. Vem aqui, aparecer. Trouxemos esse pezinho junto, né, também. Olá, gente. Tudo bem? Esse aí é o bigodudo. Essa é a minha família. Minha família não tá completa aqui hoje, né? Meu pai tá em Tunápolis e meu irmão está em Capinzal. Eu tenho minha cunhada aqui também. Mas eu queria apresentar, é minha mãe, o meu irmão mais novo. Ele tem um bigode, parece que ele é bem velho, mas não é. Essa é minha esposa e eu queria dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, é isso que queremos, né? Nós esquecemos de contar que nós somos todos batizados já. Já. Nós fomos para a igreja no 11 de julho e em outubro, acho que 30 de setembro. Será? 30 de setembro. Então, aí fomos batizados. Nascemos de novo. Glória a Deus.
Então é isso? Isso, manda. Pastor, que eles são os amores. Todas as pessoas que falam com ele, eu falo o seguinte, ó. As minhas irmãs comentam isso, assim, que são pessoas incríveis que parece que conhecem a gente a vida inteira, são pessoas que têm um coração enorme. Outras pessoas que eu quero mandar um abraço para os nossos líderes de célula, o Marquinhos e a Tati, que são incríveis, né? E a pessoa que eu amo demais, gente, demais, que é o meu marido, né? Márcio, eu te amo demais, que Deus te proteja, que cuide, que você esteja sempre com esse coração enorme que você tem. Você é especial para todos nós aqui nessa família. Sentimos muito tua falta de você, por enquanto, não poder estar aqui conosco, mas você, Jesus ainda vai te trazer para pertinho de nós. Em nome de Jesus. Amém. Na verdade, a questão ali dos nossos pastores, né? Acredito assim que eu não conheço ninguém que resplandece tanto o amor de Jesus na face igual é o nosso pastor. E a nossa pastora, é verdade. A história deles é maravilhosa, né? Já contaram o testemunho deles aqui, né? E que a gente que possa resplandecer um pouquinho desse amor também que ele tem por Jesus. E manda beijo pro meu pai, pra minha mãe. A dona Valfrido, que assiste Não Perde Um. A Flá, o Ju, todo mundo. Né? A Helena, A Deia. A Naya. Meu Deus, se você família, o próximo. Família, amamos vocês. Richard. Richard T. Galera, não se esqueça de Curtir, compartilhar, Se inscrever no canal. e escrever lá pra nós assim, ó. Dedé toca tecladinho. Beleza? Não, Dedé toca tecladinho. Valeu? É uma evolução. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.